50 anos depois, segunda parte. Estrada de Amargura, capítulo 3, parte A. Desembarcando num porto da Campânia, nas proximidades de Capua, Elvídio Lúcio adiantou-se a todos os familiares a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Caio Fabrícios e sua mulher sofreram um rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã. E obedecendo às determinações que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto os sacerdotes do templo, sem desprezarem as largas compensações financeiras que Elvídio oferecia, facilitavam a solução do assunto, guardando-se assim para sempre todas as recordações da jovem num punhado de cinzas. Após receberem as homenagens da sociedade patrícia de Capua, que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento, Fábio Cornélios e todos da família retornaram prestes a Roma, onde promoveram o funeral com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante as exigências da tradição familiar. Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico das nossas personagens. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, não conseguindo suportar tão fundo desgosto, acrescido aos muitos que lhe minavam a existência, abandonara a terra inopinadamente, sem que os íntimos pudessem ao menos prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite em consequência de um colapso cardíaco. Novo luto envolveu a casa de Elvídio, experimentando Alba Lucínia os mais atrozes padecimentos íntimos. A esse tempo, Fábio Cornélio, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades de todos os problemas financeiros. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio com o mesmo orgulho que lhe temperava o caráter. Sentindo-se muito a sós, Elvídio Lúcio e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina. Mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes, de novo, a execução dos projetos há muito acarinhados. Atento ao insulamento em que ficaria o velho censor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Elucidando a situação de todas as personagens, resta-nos lembrar Cláudia Sabina, após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesma sinistramente engendrara. Morto o marido e sabendo frustrado todos os seus planos, procurou em vão ouvir a Téria, que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Elvídio Lúcio, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa das suas represálias. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos patrões, onde lhe entregou parte da pequena fortuna, com a qual adquiriu em seu nome um belo sítio em Bom Benevento, lá arrumando os filhos até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Cláudia Sabina, apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhe a palavra, porquanto, se a Téria jamais se ausentava de casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes na cidade imperial, obrigando-a indiretamente a manter-se em silêncio e à distância.
Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para Tibur, acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizavam por uma indiferença cruel. Rodeada de servos, mas em pleno ostracismo social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila onde devia passar largos anos, requintando seu ódio em detestáveis meditações. Depois destas notícias breves, retomemos o caminho de Célia para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao léu, procurando alcançar a ilha do Tibre, onde se acotovelava a multidão dos pobres. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a ponte Céstios, encontrando, num trecho do caminho, uma mulher do povo, de semblante alegre e humilde. Célia assentara-se por instantes, ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Nesse comenos, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Ambas trocaram então um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximava, exclamando bondosamente: "És cristã?" "Sim", sussurrou Célia em surdina. "Estás desamparada?" perguntou a desconhecida discretamente, revelando nas palavras breves a máxima cautela, de modo a não serem surpreendidas como adeptas do cristianismo. "Sim, minha senhora", revidou Célia, algo confortada com aquele interesse espontâneo. "Estou só no mundo com esse filhinho." "Então vem comigo, é possível que te seja útil em alguma coisa." A neta de Quinéio Lúcio seguiu-a sôfrega de proteção no pélago de incertezas em que se achava. Atravessaram a ponte Céstios calmamente, como velhas amigas que se houvessem encontrado, dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Distanciadas da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar: "Minha boa menina, chamo-me Orfília e sou tua irmã na fé. Logo que te avistei, compreendi que estavas só e desamparada no mundo, precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos." Célia ouvia consolada, mas intimamente não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias, nas quais uma companheira de crença se lhe revelava com toda a sinceridade. Enquanto Orfília calava um instante, a filha de Ovídio agradecia-lhe em breves palavras. "Sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer-lhe." "Sou lavadeira", continuou a plebeia com a sua simplicidade de coração, "mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão, que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no conchego do lar os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Vais conhecê-lo. Chama-se Horácio e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis de algum modo. Tenho também um filho de nome Júnior, que constitui a nossa esperança para o futuro, quando, em nossa pobreza material, estivermos imprestáveis para o trabalho." E, aproximando-se cada vez mais da casinha pobre, acrescentava: "E tu, minha irmã, que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e amargurado assim, tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada?" "Fiquei viúva e abandonada", exclamou Célia de olhos molhados, "mas espero em Jesus alcançar o necessário a mim e a meu filho."
Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas quando transpuseram o umbral de uma sala muito pobre e quase desguarnecida. 2 homens conversavam à claridade frouxa de uma tocha e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha de fato um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho algo que a desagradou de pronto. Um olhar de moço leviano e frívolo, cheio de fantasia e de loquacidade. Sabes, mãe, exclamou o rapaz como se guardasse todas as qualidades de um porta-novas. O grande acontecimento que abalou toda a cidade? Enquanto Orfília fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava. A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum, pela manhã, foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens. É estranho, exclamou a interpelada. Muitas vezes vi em público esse homem fidalgo, de porte orgulhoso e varonil. Ainda ontem eu o vi nos carros de triunfo, nas festas do imperador. Seu rosto transbordava alegria, e, no entanto... Ora, interpôs o chefe da casa, atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar com certeza que o prefeito dos pretorianos se tenha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a 2 acontecimentos como esse, e, no entanto, soube-se depois que os 2 patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei. Célia, encostada a um canto, como se for uma jovem mendiga, ouvia aquelas notícias amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava-a. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções. Mas o dia não se caracterizou somente por isso, continuava Júnior loquaz. Disseram-me no fórum que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximo do Esquilino, bem como a que o censor Fábio Cornélio e família partiram para Capua, a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lúcio, lá falecida recentemente. A jovem cristã recolheu a notícia com espanto, compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e inexoráveis. Seu espírito chocava-se tristemente em face de notícias tão amargurosas. À mente lhe veio a ideia de regressar à casa e repousar o corpo ao quebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo, no palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados. Invocou todos os recantos do ninho paterno com seus aspectos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo, e, contudo, o coração lhe afirmava, por secreta intuição, que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse o ergástulo do mundo. Consoante as informações de Júnior, compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta, não poderia voltar aos seus senão como sombra. Observando-a de olhos úmidos, reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfília procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente. E tu, minha querida menina, por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmas-te viúva, mas que lástima, assim tão nova. Tomando-a pela mão para conduzi-la ao interior sob o olhar dos 2 homens que reparavam a nobreza
de traços da desconhecida continuava: Entremos, filha. Está muito frio e parece fadigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem. Enquanto Célia exorava Jesus que inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo após as notícias de Júnior que não poderia expor àquela amiga ocasional a realidade da sua situação, Orfília prosseguia com interesse. Mas como te chamas, minha irmã? Enviuvaste há muito tempo? E não tens outra amizade por ti? A filha de Ovídio, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando: Enviuvei há 4 meses apenas, e estou inteiramente desamparada com este filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus como único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna, recolhendo-me a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tem endereçado todas as minhas súplicas. Não somente Orfília, mas o marido e o filho a ouviram penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona casa compungida. A tal pergunta, Célia lembrou de Quinéio Lúcio, que lhe havia prometido amparo em todos os momentos difíceis. Se o Senhor o permitisse, implorando-lhe um alvitre valioso, com as vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza: Tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da Campânia. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia aqui viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo, respondeu Orfília brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, replicou o chefe da família com um gesto paternal, Júlio terá de viajar ainda este mês como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até Gaeta. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar nova diligência para te reunires aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra confortada e agradecida, enquanto Orfília tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar, por sua vez, um prato de caldo. Essa ideia é bem lembrada, disse Orfília, dirigindo-se ao marido. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina, glosou Horácio convicto. E dirigindo-se ao filho, enquanto a mulher silenciava, perguntou: Quando partes? Acredito que dentro de 2 semanas. Pois bem, Orfília, até lá, buscaremos prover nossa irmã do indispensável à sua viagem. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco, repousava com o pequenino numa cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou junto do seu próprio quarto. A filha de Ovídio Lúcio, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inovidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos, tal angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas, sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha,
Sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu, então, tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo, livre da realidade dolorosa.